New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Mais um mês, mais uma rodada de indicações e um pouquinho de comentários das últimas notícias do mundo dos games, dos filmes. E para me acompanhar aqui nessa conversa, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Senhor Diogo, você acompanhou as notícias dessa semana relacionadas ao Snyder Cut? Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho. Caralho, vai tomar no cu vocês, o Snyder e a Warner, tudo junto, velho. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. Essa porra de diretor afundado aí, fudido. Porra, grava a porra dos filmes, bota um monte de filtro de Instagram, filho da puta. Bota os filmes em preto e branco, tomar no cu. Porra, tá nos anos 50, arrombado. Tem que ter cor no filme, desgraça! Eu vi sim, e até agora eu tô me perguntando por que as pessoas insistem em mexer no que não devia. Sabe? É como se fosse um daqueles sarcófagos, sabe? Que tivesse uma maldição dentro e a pessoa tem que abrir. Então deixa quieto, não precisa abrir. Porque tem coisa que às vezes não precisa mexer, sabe? Já ficou ruim na origem, então talvez fique até pior. Porque é incrível a gente pensar que o Snyder Cut, pelo menos um mês atrás, era uma coisa irreal. Era uma coisa que... Era que nem os fãs do Metal Gear Solid querendo que saísse o episódio 3 do Metal Gear Solid 5. Tipo, é um negócio irrisório. Mas eis que semana passada, a gente tá gravando agora numa terça-feira, né? Na semana passada saiu o anúncio de que o Snyder Cut vai acontecer. E vai ser lançado no serviço de streaming da HBO, a HBO Max, que na verdade é mais um amálgama de tudo que a Warner faz, é Cartoon Network, Adult Swim, a própria HBO. E daí um dos chamarizes assim desse serviço vai ser ter todos os filmes da DC. E agora foi anunciado que o Zack Snyder recebeu um checão de 30 milhões, 20 milhões, para ele poder fazer finalmente o Snyder Cut de Liga da Justiça. É um filme que não tem, assim, falando honestamente, você acha que tem como melhorar o filme? Porque do jeito que tá, eu não acho, assim, honestamente eu não acho o Liga da Justiça um bom filme, por várias razões, e piadinhas que não cabem ali, a insistência de botar sempre aquele filtro que ele coloca, né? Então eu não gosto, acho que na verdade eu não gosto dos filmes dele, e isso gera até uma quase implicância, né? Tipo, é um checão que o cara vai ganhar e precisa ganhar um checão desse pra fazer um filme ruim de novo? Você acha que o filme tem capacidade de se tornar algo melhor do que ele foi no cinema? Cara, eu não sei, porque vamos fazer uma pequena linha do tempo. Quando o Liga da Justiça foi lançado, ele foi lançado logo depois do Batman vs Superman, um ano depois. E daí era o Snyder, tipo, filmou o Batman vs Superman e já partiu pra Liga da Justiça. Só que no meio da produção ocorreu uma tragédia familiar com o Zack Snyder, a filha dele acabou cometendo suicídio e tudo mais, e obviamente ele acabou se afastando da produção do filme, e falam que, né, não é nada confirmado, que foi o Zack Snyder que escolheu o substituto dele, que foi o Joss Whedon. Se vocês não conhecem ele é o cara que dirigiu o primeiro e o segundo Vingadores, dirigiu aquela série Buffy, Caçadora de Vampiras, Firefly, enfim. É um cara bem conhecido no circuito nerd e tudo mais. E daí ele substituiu o Zack Snyder, ele concluiu as filmagens do filme. Só que muito se fala que ele cortou muitas coisas do Liga da Justiça. Não só por causa de escolhas dele, mas como a Warner também impôs isso. Falaram que a Warner impôs um limite de 2 horas de filme. Que também é uma puta ideia idiota, né? Porque o Snyder foi construindo essa torre de Babel de histórias, de conexões desde o Batman vs Superman, que daí a impressão que você tem é que não deu em nada quando você vai ver o Liga da Justiça. O Liga da Justiça é uma história extremamente simples, ele não tem espaço para desenvolver quase nada,
E você tem aquela impressão de que é um Frankenstein, né? Porque você tem cenas que são extremamente Zack Ótimas. Snyderianas, São né? boas, são boas. São cenas boas, mas que eu não consigo enxergar. Elas não montam um filme legal, né? Sim, porque, por exemplo, a abertura do Liga da Justiça é extremamente Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, as pessoas talvez não saibam, algumas pessoas não saibam, mas ele começou como diretor de videoclipes. Então ele é muito bom em criar essas imagens impactantes com a música no fundo, assim. Hype. Que nem foi fazer o hype, assim, que nem a abertura do Liga da Justiça. Só que ele não é muito bom em questão de narrativa, mas a questão não é isso agora. E daí começou uma discussão logo depois que saiu esse filme, que existia cenas dos trailers, na época que o Snyder ainda era o diretor, que estava tudo certinho, que não apareceram no filme. Então começou um burburinho de que existia um Snyder Cut. Os próprios atores começaram a comentar, o próprio Snyder, frequentemente na rede social que eu acho que se chama Vero, ele usa uma rede social que ninguém usa para postar coisas dos filmes dele. Ele começou a falar que existia uma versão do filme dele, mas enfim. E daí começou esse mito, que é o Snyder Cut, de que existia uma versão completamente diferente, uma visão completamente diferente do filme, sob a tutela do Zack Snyder. Porque, além de tudo isso, existia uma discussão de que o Joss Whedon ele refilmou muita coisa. Daí que eu digo que é um Frankenstein, porque você tem cenas que é muito Zack Snyder, mas você também tem cenas que são muito Joss Whedon. Cenas de piadinhas, cenas de interação entre grupos. É muito a cara do Joss Whedon. E daí fica um pouco estranho, porque você tem às vezes um clima muito sombrio e dark, entrando em conflito, brigando com cenas do Aquaman fazendo piadinha, com o próprio Batman fazendo piadinha, que não faz sentido, porque se você pensar no filme anterior, ele era super dark, super estoico e tudo mais, e depressivo, sabe? Então ficou uma coisa muito bizarra. Eu não consigo enxergar o mesmo Batman que estava a ponto de enfiar uma lança no peito do Superman, fazendo piada ali de, ela tá contigo? Não, pensei que ela tava comigo, sabe? Esse tipo de piada de como se fosse amigos para sempre. Somos brothers e agora a gente viu essa menina e ela tá contigo? Não tá comigo. Cara, não rola, sabe? Fica muito estranho. O clima do filme já é, assim, é a cara do Snyder, mas a voz não sai, não funciona pra mim, sabe? Fica muito esquisito. Sim, mas aí que eu fico intrigado, porque no momento que a gente tá gravando, eu acabei de ver o Batman vs Superman enquanto eu tava jantando. E eu imagino como é que seria a Liga da Justiça, porque as sementinhas do filme da Liga já estavam sendo plantadas no Batman vs Superman. Aquela infame cena lá do slideshow com os logos dos caras, dos heróis que hackearam dos computadores do Lex Luthor e tudo mais. Existia já uma construção para a Liga da Justiça. E a impressão que eu tenho é que tem coisas que o Snyder queria fazer que ele não conseguiu no meio da produção. Fala-se que, por exemplo, o Cyborg ele teria muito mais espaço do que ele teve. Porque o Cyborg, ninguém lembra dele no filme. Ele parecia mais uma ferramenta do que um personagem, porque era ele que consertava as caixas maternas no final do filme. E de acordo com o próprio Snyder, o Cyborg era pra ser o coração do filme, era pra ser o personagem que une todo mundo no final. E isso não aconteceu. Outra coisa também, a trilha sonora do filme foi trocada. Porque quem era pra fazer a trilha sonora da Liga da Justiça era o Junkie XL, que ele foi o compositor do Mad Max, foi ele que compôs a música tema da Mulher Maravilha. E daí ele foi substituído quando o Edel assumiu pelo Danny Elfman. O Danny Elfman que fez a trilha do Vingadores 2, eu acho. E fez a música tema do Batman, lá do Michael Keaton e tudo mais. E agora estão falando que vai mudar muita coisa. O Snyder Cut vai trocar a trilha sonora, vai regravar falas, vai adicionar cenas que foram cortadas, enfim. Vai regravar? Vai ser não, regravar vozes, dublagens. Não sei como é que ele vai fazer isso, principalmente em meio à pandemia. Mas parece que ele pode até chamar alguns atores do filme pra regravar algumas falas. Por quê? Como? Ninguém sabe. Mas ele tem um checão de $30 milhões pra fazer isso. Assim, eu acho que mudar a trilha sonora são detalhes que
acrescentam bastante coisas ao filme, mas o roteiro inteiro dele não muda. Eu não sei, eu não tenho esperança de que vai ser um filme totalmente diferente. Mas vai ser interessante você ver como que a Liga da Justiça seria totalmente sobre a tutela do Snyder, assim. Pode ser um desastre? Pode ser. Eu sinto que eu provavelmente não vou gostar, mas eu realmente tô intrigado porque a gente tá numa timeline muito bizarra. Eu não achava que o Snyder Cut existiria e, tipo, ele vai existir provavelmente da maneira que tem mais chance de talvez dar certo, sabe? Porque o Snyder ele recebeu um puta dinheiro pra fazer. Tem chance de, por exemplo, ser uma minissérie, na verdade, porque tem gente falando que a primeira versão do filme era 4 horas. Eu acho que eu tenho realmente uma implicância de leve, assim, com o jeito que a DC fez os filmes, sabe? Eu não acho que a ideia de tentar quase simular a ideia de contando histórias de origem dos heróis pra tentar fazer o império deles, entende? Então eu acho que podia ter feito de outra forma. Como? Eu não sei. Né? Mas do jeito que foi, eu não me agradou não. E eu não queria um outro filme dele, sabe? Eu queria talvez um filme... Pega o ator que fez o Constantine, que o cara tá doido pra voltar pro papel, bota um filme, alguma merda dessa, sabe? Bota pra frente ideias que estão paradas por falta de, talvez, interesse, alguma coisa assim, em vez de ficar mexendo em Liga da Justiça. Já foi, Liga da Justiça já foi. E sabe, eu fico pensando quando os filmes que lançaram ano passado foram da DC, foi o Shazam, e acho que só, né? Ano passado foi só o Shazam. E foi um bom filme, né? Eu achei um filme, assim, bacana, pelo menos, mas eu não... É um filme que soa diferente dos filmes da DC que ela tem feito, pelo menos eu achei. Sim, e é interessante porque foi vendo o Shazam que eu fiquei com vontade de ver um filme da Liga da Justiça, porque é muito estranho, porque eles não quiseram fazer que nem a Marvel, mas também não quiseram fazer que nem a Marvel, a Marvel fez vários filmes solo e depois fez o filme da equipe. Eles decidiram fazer o filme da equipe e depois fazer o filme solo. E o problema disso é que você simplesmente não se importa com os personagens. Exatamente. Você não tem o apego que cada filme foi construindo de filme a filme pra depois. Eles quiseram ter o próprio Vingadores deles, sabe? Porque tava um sucesso fodido, então a gente tem que surfar essa onda também antes de que ela acabe. A gente tem um apego danado por vários heróis, mas na tela você não sente a mesma coisa. É estranho isso. Sim, por exemplo, eu queria muito agora ver a figura toda infantilizada do Shazam interagindo com o Aquaman, que era todo um dude bro, sabe? Uhum. Interagindo com a Mulher Maravilha, interagindo até com o Batman do Ben Affleck, que é todo estoico e tudo mais. Porque o irmão do Shazam, do irmão do Billy, ele é fã do Batman e ele tem o Batirangue do Batman guardado na estante dele. E é legal essa construção de universo, é legal quando você vê um mencionando o outro e daí você vê eles se juntando. Eu acho que a Warner trocou foda os pés pelas mãos, assim, porque agora seria um momento legal de fazer um filme da Liga, em que você tem os heróis já estabelecidos, você já tem no imaginário de todo mundo, daí você vê eles interagindo. Eu acho que eles perderam uma puta oportunidade de chegar no patamar da Marvel, porque agora a Marvel vai ficar o quê? Uns 5 anos até fazer os X-Men. E daí eles vão ficar mais embaixo. E seria o momento perfeito pra DC fazer. Pra chutar a boca do balão e fazer um filme da Liga, sabe? Eu gosto desse tipo de atmosfera. É porque os heróis da DC eles têm um probleminha deles, pelo menos eu acho isso, de que eles são poderosos demais. Eles estão além sabe, do povo que eles salvam. Agora você bota um menino ali, no caso que fez o Shazam, e bota os heróis pra interagir ali com ele sem a áurea de deuses entre nós. Então eu gosto desse tipo de pegada. Agora quando bota eles se batendo e tendo que matar um apocalipse da vida, sabe? Me soa quase Dragon Ball e isso me incomoda pra caralho. É que depende de como você faz, né? Mas é realmente em parte o que você disse. Enquanto os heróis da Marvel são pessoas ordinárias com poderes extraordinários, o Capitão América ele era um garoto pobre do Brooklyn que virou um super soldado, o Homem de Ferro não tem poderes, o Homem-Aranha era um fudido do Queens que ganhou poderes de aranha,
Enquanto no DC eles são figuras quase messiânicas, né? O Superman é praticamente um deus, a Mulher Maravilha é quase uma deusa amazônica. Nos quadrinhos, na verdade, ela é a deusa da guerra. E daí realmente às vezes fica um pouco difícil de você se identificar, mas nos quadrinhos eles conseguem dar uns momentos de fragilidade, uns momentos de humanidade. Nos quadrinhos do Superman, por exemplo, tem aquele All-Star Superman, que é aquela cena clássica da menina que vai se jogar do prédio. O que é interessante é você enxergar essa humanidade em seres tão poderosos, seres divinos que nem o Superman. E é isso que você faz você gostar deles, é eles terem todo esse poder, essa capacidade de destruir tudo, mas eles escolherem servir a humanidade, eles escolherem serem super poderosos para o bem, né? Eu acho que os filmes do Snyder... Esse é um dos defeitos do filme do Snyder. Eles não conseguem transpassar essa sensação. Batman vs Superman, principalmente, você tem a sensação de que o Superman vai quebrar o pescoço de todo mundo o tempo todo. Seria muito bom ver isso. Não, e daí ele tem que ir atrás do Batman pra... vou matar minha mãe. Vamos se juntar pra dar uma surra no Lex Luthor. E ele desiste de conversar no primeiro minuto. Ele vai tentar matar o Batman, dar uma surra no Batman logo depois. Essa cena, cara, é muito estranha, porque ele chega, né, e tentando trocar uma ideia. Aí, na cena seguinte que aparece o Superman, ele já sai voando pra dar porrada no Batman, cara. Assim, é uma mudança tão repentina e tão do nada, só pra ter porrada na cena, que fica muito mal montada. É isso que eu não gosto no filme, sabe? Isso que me deixa desgostoso de querer ver qualquer coisa que vai alterar, porque essa cena não vai mudar. Mas vamos ver, né? Save Martha! Mas depois dessa sessão de linchamento do Snyder, mais uma vez, e eu tenho certeza que não vai ser a última vez, porque já deixo aqui registrado e já peço desculpas pro Diogo. A gente vai fazer um podcast de Snyder Cut. A gente vai porque merece, vai apanhar mais ainda. Mas agora eu quero saber o que você trouxe pra mesa pra indicar, Diogo. Então, assim, tirando o Snyder... Não, fala, tirando o filme do Zack Splinter. Tirando o filme aí do Zack Splinter, eu vou falar de uma série que eu gosto muito, né, que pra tentar dar uma nivelada aí no emocional, eu vou tentar... vou trazer uma das séries favoritas que eu tenho. E eu acho bom falar agora, adiantando, porque antes que algum virgão mané pince alguma fala, algum comportamento de algum personagem dessa série e transforme em bandeira pra ele, sabe? Igual aconteceu aí com Peaky Blinders, que, porra, é uma série maneira, sabe? É uma série divertida de ver e tal. Mas agora virou aquela desgraça de free calculista. Eu sou free calculista igual o Tommy Shelby. Nossa, vai tomar no cu. Eu perdi toda a vontade de ver essa série por causa desses orgulhos de ser hétero e ficar fazendo mime com Peaky Blinders. Vai tomar no cu, cara. É foda, cara. Porque, assim, por mais que tenha dá uma raiva de ver, mas a série é legal. Mas você toma raiva, você fica implicante com a série por causa disso. Então já vou trazer logo o Black Sails, que é uma série de piratas do canal Stars, lá de 2014, enquanto eles não pegaram alguma fala de algum personagem, de algum pirata daquele ali pra botar no orgulho de ser hétero. Pense como um pirata. Alguma coisa assim. Os 10 mandamentos de Black Sails. Aí bota uma foto preto e branco, sabe? Com alguém tomando rum, sentado, pensativo. Aí bota uma frase de merda. Não, o pior, desculpa só de ficar desviando do assunto, mas eu vi até dicas de barbeiro pra fazer que nem o Peaky Blinders. Pelo amor de Deus, gente. Calma. Cara, assim, é uma tristeza, cara, porque a série é muito boa. Mas enfim, em 2014 que a série estreou, mas eu acho bacana a gente trazer um pouquinho bem mais pra trás, né? Quase que uma viagem mesmo no tempo, porque a origem de tudo começou em 1883. Assim, é muito velho. Com um livro chamado A Ilha do Tesouro, escrita pelo Robert Stevenson, que é um livro infanto-juvenil, né, de caçar o tesouro, sabe? Bem clássico. Um menino vai com um mapa com um X vermelho e vai caçar esse tesouro. Né? E é bem, bem antigo, é um livro antigo, livro que nossos avós leram na época, quando eles eram crianças. E eles vão buscar o tesouro do terrível Capitão Flint,
sabe? Sendo guiados pelo velho Long John Silver. E, sabe, é um livro de aventuras. E o interessante é que o Black Sails se passa 20 anos antes do livro, né? Então eles dão os alicerces ali da história do porquê que o tesouro foi enterrado e ninguém sabe onde está, né? Então, porquê que o Capitão Flint era um cara temível. O que aconteceu com esses personagens na origem deles? Como que eles viraram piratas e como que eles deixaram de ser piratas? E a série, ela mostra isso, apresenta personagens riquíssimos. Ele foge completamente do estereótipo que a gente pode imaginar, às vezes ajudados pelo próprio Piratas do Caribe, aquela parte mais fantástica de ser pirata, mais romantizada de ser um pirata. São bandidos dos mares, sabe? É uma coisa mais pé no chão mesmo. E eu acho que um mérito da série é ela apresentar esses montes de personagens assim, sabe? Um monte de pirata famoso, por exemplo, o próprio Capitão Flint, né? Que, assim, sem sacanagem, é um dos personagens que eu mais gosto da ficção. Então ele é meio cinzento, mas ele tem justificativas para o que tá fazendo, sabe? Que a série ela vai passeando ali pelo passado dos personagens, você vai entendendo o porquê de cada coisa. E no caso do Capitão Flint, você só vai descobrir ali perto do final o que faz ele ser assim, sabe? Que o nome dele não é Capitão Flint, né? O nome dele é James McCrew, alguma coisa assim. E o porquê que ele deixou de ser esse cara pra virar o Capitão Flint. Cara, é um personagem muito foda, cara. E não só ele, né? Tem outros grandes personagens como Charles Vane, Annie Bonny, o Jack Hackham, que é o dono original. Sabe aquela bandeira bem clássica dos piratas? Que é o fundo preto com uma caveira branca? Então, essa bandeira é dele, né? O Jolly Roger. Então, a série lida com a relação desses personagens todos na ilha de Nassau, que é meio que a base deles de operação, sabe? Porque a Inglaterra tá sempre no pé, mandando uma porrada a frota naval da Inglaterra sempre atrás desses caras. E é muito bom porque eles fugindo da marinha da Inglaterra, enquanto eles têm que lidar entre eles, porque, sabe, é um querendo passar a perna no outro. E é interessante que quem jogou, por exemplo, Assassin's Creed, o Black Flag, vai reconhecer uma porrada de personagens, até o próprio Barba Negra tá lá, né? Então, assim, é uma série muito boa. É uma pena que não tem o Alma Negra do Seu Madruga. Podia ter. A série é meio que dividida em dois protagonistas, né? O Capitão Flint e o John Silver, que entrou meio que de gaiato no navio, né? Pra ser cozinheiro, e nem cozinheiro era e nem pirata era. Aí no final da série ele se transforma num personagem incrível. Eu acho que esse é o mérito da série. Eu fico meio empolgado pra falar dela. O mérito da série é ela pegar personagens que são completamente banais na primeira temporada, e ela vai subindo com eles e vai dando estrutura e vai dando carga pra cada um, que lá no final, lá no último episódio, você tá sem sacanagem, cara. Você chega a chorar com o que acontece com alguns personagens. Então, é muito bonito o que acontece com o próprio Flint, né? Porque se a gente pensar no livro que foi lançado em 1883, é um tesouro, né, que ele foi buscar e o tesouro ficou perdido. Então, como que aconteceu do tesouro ficar perdido, sendo que Capitão Flint tinha lá sua tripulação e tal? Cara, eu acho que é uma das séries mais incríveis, tem na Netflix. Assim, são só 4 temporadas. São menos aí de 40 episódios, acho que 8 episódios na primeira e 10 no restante. E você consegue... Mas a série concluiu a história? Concluiu. Ou ela, concluiu? Já, fechada. É uma série... Isso que é outro mérito dela, ela não precisa se estender muito pra contar uma história bacana, sabe? Então ela, ali naqueles quase 40 episódios, conta uma história muito boa que você mata, assim, rápido, em uma semana, se você quiser, sei lá, uns 2 episódios aí por dia praticamente, 2 semanas você mata a série, é muito fácil. Então, eu acho que vale muito. Acho que eu nunca recomendei a Black Sails, assim, já comentei algumas vezes, é muito boa, uma das séries que eu mais gosto e tal, mas de detalhes da série, de detalhes da história, de personagens que eu gosto.
E assim, a série ela é muito boa, sabe? E é bacana por causa dos personagens secundários também. Porque quando você não tá vendo Flint, por exemplo, ou quando não tá com John Silver, por exemplo, você tá ali acompanhado de Charles Vane, que é um puta bad boy foda. Que, enfim, acontece várias coisas da série de acordo lá, né? Não vou dar o spoiler, né? Mas você tem, assim, pra quem não conhece e gosta do tema, gosta de pirataria, no bom sentido, então eu acho que é uma série que vale muito a pena ver, que tá fechada, não é longa, você consegue matar rápido e conta uma história muito boa. Depois de terminar a série, cai dentro do livro, que ali tá uma história meio que ligada uma na outra. Eu sinto muita vibe de Sons of Anarchy nessa série, tipo, a sensação de você ter um drama mais profundo de uma realidade que normalmente é muito machona, cheia de estereótipos, mas aí ele acaba se aprofundando de uma maneira satisfatória os personagens, né? Eu tô enganado. Não, é exatamente isso. Você tem ali uma visão rasa, sabe? De uma... Assim, o primeiro plano ali de alguma situação. Passado do personagem vai contando as atitudes que ele vai tendo no futuro. Aprofundando o personagem é muito boa, cara. É uma daquelas séries que eu gostaria muito de esquecer muita coisa dela pra poder assistir de novo. Assim, a abertura também é muito boa. Assim, eu gosto muito de uma série quando a abertura meio que te fisga. Eu gosto da abertura dela do mesmo nível que eu gostava do Game of Thrones. Só que uma terminou boa e outra não. Cara, dá pra fazer um episódio só pra falar do final de Game of Thrones, né? Eu acompanhei a jornada da minha namorada assistindo essa série, o quanto ela ficava decepcionada. É muito triste quando você gosta de uma série e ela acaba desse jeito. Você vê o rosto da pessoa, do sorriso de satisfação indo dobrando, sabe? E a boca vai daquele sorriso pra cima, vai dobrando uma cara de muxoxo pra baixo, porque, assim, era essa a sensação, cara. Se alguém me filmasse assistindo do primeiro ao último, seria mais ou menos essa sensação, de a cara sorrindo e a cara fazendo muxoxo depois. Eu gosto muito do meme que fizeram daquele cavalo sendo desenhado, sabe? Que daí é um cavalo que cada parte do cavalo é as temporadas, né? Uhum. E daí acho que é da primeira até a sexta, alguma coisa assim. É um cavalo super bem desenhado, com sombras, com texturas e tudo mais. E daí a última temporada da série é uma cabeça desenhada por uma criança, assim, toda cheia de garrancho. É mais ou menos isso, cara. A criança que desenhou essa porra. E o Black Sails, ele é um cavalo completo foda, sabe? Pra ter uma ideia de quanto a série foi bem escrita e bem feita. Porque parece que ela já tava toda desenhadinha ali. Ela tava caminhando pro início do livro. Então ela já, assim, parece que Game of Thrones eles não tinham um final definido e piraram, né? Porque nem o livro tá pronto ainda. Enquanto no Black Sails ele já tem um final, já tem um destino, sabe? O livro tá ali feito, você tem que chegar nesse livro. Então, de acordo com as temporadas, com as 4 temporadas que vão passando, na última você já sabe o que vai acontecer, né? Porque não é que sabe, mas você tem uma ideia do que pode acontecer e espera ansioso por isso, né? Porque a visão que a gente tem antes de um pirata que roubou o tesouro e depois sumiu, né? Você é raso, você não entende muito bem por que ele sumiu, o que aconteceu com ele. Mas quando você descobre isso, cara, você fica muito feliz de ver no personagem o destino dele, né? Então, eu acho que todo mundo merece ter essa sensação de ver o que acontece com o Capitão Flint. E por que ele é o Capitão Flint. E por que ele nunca deixou de ser o James McCrew. Então, assim, eu gosto muito dessa série. Eu quero que todo mundo veja que, porra, é muito boa. Fica essa recomendação. Cheia de emoção. Porque é muito boa mesmo. Cheio de pirata. Tem alguém com gancho na mão? Cara, não tem, mas tem gente com perna de pau. Assim, bem clássico. Já serve. É perna de pau, sabe? Cara de mal e tal. Tem um detalhe na série que é bom falar, que ela não tem pena de mostrar determinadas cenas. Por exemplo, cenas de... Não chega a ser gore a coisa, mas você não vai ver uma situação onde tem homens sem a menor bondade. Eles vão ser extremamente ruins,
né? Então, algumas cenas às vezes pode chocar, por exemplo. Eu não vou falar o que acontece com um determinado personagem, mas é muito, muito agressivo. E eu acho que até se você botar aí James Flint, Capitão James Flint, você vai ver uma cara toda ensanguentada do capitão. Eu até esqueci de falar, o ator que faz o Flint é o Toby Stevens. Ele tá agora na Netflix fazendo Perdidos no Espaço, né? E é um cara muito bacana, eu gosto muito dele como ator. E é isso, é uma série bacana que todo mundo tinha que ver, porque é absurda de como ela é boa. É a recomendação. Black Sails. Bom, depois de emoções aqui pra falar de pirataria, Caio, o que você trouxe aí pra gente hoje? Olha, imaginem um jogo que mistura Max Payne, filmes do John Woo, em um jogo first person shooter que é estilo retrô anos 90. Esse jogo se chama Maximum Action. Olha o nome. o nome é ótimo. Cara, esse jogo, eu vou contar um pouco. Eu gosto muito de jogos retrô anos 90. Nesses últimos anos eu gosto muito de Doom, não é nenhum segredo. Eu gosto de Wolfenstein e tudo mais. Então eu acabei criando um gosto pra ir atrás de jogos do tipo. Eu joguei aquele Iron Fury, né? Que o pessoal aqui do NGP, o Demartini, até fez um review aqui no canal. Daí tem uma produtora que é especializada só nisso, que se chama New Blood. A New Blood fez jogos como Dusk, a Medieval, que são várias homenagens a jogos como Quake, Hexen, da Katana e tudo mais. E o último jogo que eles lançaram, que na verdade ainda está em alpha, ainda está em Early Access aqui na Steam, é o Maximum Action, que ele funciona como uma homenagem gigantesca a filmes de ação dos anos 90, cheia de acrobacias em câmera lenta e tudo mais. A primeira fase do jogo é um tutorial que é estilo aquela cena do Matrix que vem todas aquelas estantes de armas no fundo branco, sabe? Sei. O tutorial começa assim, você tá num lugar totalmente branco, sem nada, e aparece um monte de armas pra você pegar o que você quiser, pra você testar as mecânicas do jogo. Assim, é uma ação descompromissada, ele funciona como se você fosse um ator de um filme de ação que você tá gravando, então você tem que fazer as cenas mais absurdas do jeito mais cinematográfico possível. E daí você pode usar várias armas ao mesmo tempo. Os gráficos são todos anos 90 e tudo mais, mas são fases muito curtas, porque é como se fosse uma gravação de uma cena. E é legal que cada cenário você acaba, sei lá, 1 ou 2 minutos assim, se você for rápido, mas cada cena homenageia filmes diferentes. Tem uma cena que é basicamente o GoldenEye do 007. Uhum. Tem uma cena que é um filme do John Woo, que é aquele Hard Boiled. Tem outra cena que lembra um filme de western, que daí você começa já com 2 revólveres. Tem mais uma cena que nem o Kill Bill, que eles te dão 2 katanas pra você matar as pessoas. E tudo isso você pode fazer em câmera lenta, se você quiser. Se você apertar o Shift, o filme, o jogo, de maneira que você queira entender, ele fica em câmera lenta e você consegue apertar um botão para você mergulhar no chão e ir deslizando e atirando nas pessoas ao seu redor. É um jogo que para quem gosta de FPS, essa experiência mais explosiva, mais anos 90, assim, Maximum Action é um prato cheio e está super barato na Steam. Tá, acho que é R$25, deixa eu confirmar aqui. Tá R$28, R$28,99. Eu tô olhando aqui, ele tem umas cenas interessantes, cara. Ele é bem... Ele é quadradão, né? Porque, né, a estética que ele pega emprestada. Mas ele é violento, de certa forma, né? Sim, imagina que é um filme de matar. Até o seu personagem, você pode customizar ele pra parecer com o John McClane, por exemplo. E você pode fazer akimbo. Akimbo é quando você segura 2 armas ao mesmo tempo. E assim, ele não tem não existe restrições, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser segurar com uma mão um lança-foguete e uma metralhadora giratória na outra, à vontade, foda-se, você pode fazer o que você quiser.
E daí você consegue criar uma set pieces, você consegue criar umas cenas de ação muito legais, porque tem um replay depois. Você consegue ver o replay do que você estava fazendo em terceira pessoa, então é como se você realmente estivesse gravando um filme de ação. É muito legal, é muito divertido. E daí você pode pegar uma metralhadora com lança-granadas e uma katana na outra. Enfim, o limite desse jogo é a sua imaginação. É o quão escatológico e o quão violento e absurdo você consegue fazer. Tem um cenário em que você tá no andar e você tem que pular do outro e você consegue fazer em câmera lenta, atirando em todo mundo que tá no andar de baixo. É muito divertido. É maneiro, cara. Ele tem multiplayer de tela, multiplayer por rede, tem alguma coisa assim? Por enquanto não, mas o legal de jogos da New Blood, por exemplo, Dusk, Medieval, é que eles sempre adicionam conteúdo com tempo de graça. Então se você, por exemplo, comprar agora e, sei lá, daqui 2 meses você revisitar, muito provavelmente você vai ter muitas coisas novas. E o interessante especificamente do Maximum Action é que ele tem um incentivo a criações da comunidade. Então você pode acabar todos os cenários do jogo, mas aí os usuários estão criando suas próprias cenas. O jogo ele tem uma ferramenta que você consegue criar os seus cenários. Você pode criar suas próprias armas. Já tá em produção as armas do Dusk, que eles vão inserir, que é outro jogo da New Blood, que eles vão colocar no Maximum Action. Então é um playground assim de jogos de ação dos anos 90, só que muito mais intuitivo de você manejar. É muito mais fácil de você criar suas próprias... Com certeza vai ter gente que vai querer fazer as fases do Quake, por exemplo, dentro desse jogo. E eu acho que é perfeitamente possível. Então, fica aí a minha recomendação de Maximum Action, que pode parecer que não tem muita coisa, mas no futuro eles com certeza vai ter muito mais. E já é divertido por si só com o que já tem. Eu acho que daqui a pouco eu já vou até voltar pro jogo de novo para tentar fazer um tempo melhor nos cenários. E é muito gostoso de jogar, porque você se joga no chão, você entra em câmera lenta, você mata 15 pessoas com um pente de metralhadora. Eu gosto muito de Max Payne, por exemplo. Então esse jogo ele cura aquela ânsia que eu tinha por jogos estilo do Max Payne. Você consegue refazer cenas de ação? Você consegue montar cenários desse tipo ou não? Sim, a ferramenta de criar cenários ainda é um pouco rudimentar, mas você consegue criar cenários novos. Mas os cenários que eles têm lembram muito, por exemplo, a garagem lá do Duro de Matar, da torre. Lembra um saloon de Velho Oeste, tem o dojo do Kill Bill. Enfim, é uma puta homenagem em forma de jogo para filmes de ação super exagerados dos anos 90. Ele só tá no PC, né, por enquanto. Por enquanto sim, a New Blood não tem muito costume de lançar jogos para consoles, mas é super leve o jogo. As especificações são ridículas, assim, você roda até no PC da Xuxa, assim. Então eu recomendo muito que vocês vão atrás de tudo da New Blood, sinceramente. Dusk é muito bom também. Dusk é basicamente uma mistura de Blood, Hexen, Quake, o Amityville também, só que um estilo mais medieval. É do caralho. A New Blood, junto com a Devolver, são um dos melhores produtoras de jogos indies da atualidade. Eu pensei que ele tava com uma carinha um pouco mais rudimentada e tal do personagem, mas não. O personagem, por exemplo, no chão, o inimigo, ele consegue se movimentar ainda, né? Ele meio que dá uma afastadinha de você enquanto você tá chegando com uma espingarda, uma escopeta pra dar tiro no cara. E é legal porque tem um botão, por exemplo, de você chutar a pessoa. E é muito cinematográfico, você pode chutar a pessoa, pegar a pistola dela no ar e começar a atirar nos outros. É muito legal. Apoie produtores indies. Eu tô olhando aqui as imagens e, cara, eu tô gostando. Os cartuchos, né, pulando. Ele é rudimentar na ideia, né, de transformar um jogo na estética dos anos 90 em algo jogável. Mas ele é bem... Ele é bonito, sabe? Ele é rudimentar, mas é bonito. Sim, a estrutura é muito bem feita. O que está sendo adicionado com o tempo é o conteúdo em si.
Mas, por exemplo, o gameplay já é muito bom. É muito dinâmico, é muito fluido. Você pular de um lado pro outro para você pegar uma arma é muito simples, é muito intuitivo. Você aprende muito rápido com o jogo. Então é uma questão mais de dar uma engordada no conteúdo. E é compreensível, porque o jogo ainda está em Early Access. O jogo ainda tem coisas para ser lançadas. Mas o resultado que já tem agora já é muito promissor. Então só tem pra cima agora, a partir de agora. Achei bacana. Tem uma imagem aqui que o cara é igualzinho o Arnold de Exterminador do Futuro. Muito bom. Sim, eu tô falando, cara, eles são muito. Eles são muito fãs de filmes assim. E daí é uma puta homenagem foda. Eu gosto muito dessa estética PlayStation, PC anos 90 que eles têm. Porque não é o único jogo que eles fizeram assim. Eu gosto muito. Tem gente que gosta de pixel art, mas eu tô no mesmo clube do DeMartini que eu gosto desses poligonais do PlayStation, assim. Ele é poligonal, né? Mas você nota que tem um capricho ali no rosto do personagem. Né? Não era poligonal zoadaço, Max Payne com cara de dor de barriga. Sabe? É um polígono legal, é bonito de ver. Gente, então a gente fica por aqui com mais uma rodada de recomendações, comentando as notícias dos últimos tempos. Diogo, muito obrigado pela sua presença, sempre aí comparecendo nas gravações para falar borracha aí comigo. É nóis, TSN é isso, é borracha toda hora. Mas Diogo, diga lá. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, vocês que curtiram aqui o programa, gostaram do TSN, tem um monte de programa aí para trás para você ouvir. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente lá nas redes sociais, vocês conseguem fazer isso pelo Facebook. É facebook.com/ngameplus. Ou então, né, se você quiser achar a gente lá pelo Twitter, é mais rápido, né, mais dinâmico, então você vai lá, twitter.com/ngameplus, ou então vai lá na barra de busca, botou @ngameplus e tal, a gente tá lá rapidinho. E principalmente, estamos lá no YouTube, youtube.com/ngameplus. Lá a gente tem lives quase todo dia, tem vídeos especiais. O DeMartini está sempre fazendo uma live ou um vídeo especial. O New Game Pocket está lá também, está hospedado lá. Então é isso, acha a gente lá, dá um like se você curtiu o vídeo, dá um pulinho lá também no iTunes Podcast, dá umas 5 estrelinhas. Se você gostou do podcast, você dê 5 estrelinhas. Se não gostou, dá um feedback pra gente, explica pra gente o que você não curtiu. E se curtiu, troca uma ideia, chega mais. E é isso. É isso aí, gente. Sendo patrocinador, por apenas R$ 7,99 vocês participam de um grupo exclusivo do Telegram. Vocês conversam comigo, com o DeMartini, falam um monte de borracha.